Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora de comunicação do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Notícias de despejo de comunidades ou ameaça de despejo têm sido frequentes no Recife. No último mês de setembro, Pocotó e Entrapulso, no bairro de Boa Viagem, foram alvo de reintegração de posse. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que tantos despejos? Você, ouvinte, pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva, e também participar pelas redes sociais. Estamos no estúdio, então, para discutir esse assunto com a arquiteta e diretora da Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite. Bom dia, Socorro. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes do programa Fora da Curva. Estamos também com o dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Paulo André de Araújo. Bom dia, Paulo André. Bom dia, professora. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu acho que a gente deve começar logo com a pergunta central do programa, né? Socorro, por que tantos despejos? Bem, primeiro, eu acho que a gente tem uma questão para enfrentar no nosso país, que é a questão de uma política habitacional incompleta, né? A gente teve, né, nos últimos anos, um investimento alto em produção de habitação, mas não se enfrentou essa questão do acesso ao solo, especialmente nas grandes cidades. Isso, associado à questão da valorização do solo e da pressão imobiliária que ocorre nas cidades, tem gerado uma pressão muito grande sobre essas comunidades. Uhum. Então, a gente está num ambiente, por exemplo, Recife é uma capital com um território muito pequeno, né? E a gente tem visto como a cidade tem se desenvolvido, que modelo de cidade é esse que a gente tem aqui, que inclusive avança sobre as comunidades populares. Os projetos públicos também avançam, né? Então a gente tem, por exemplo, a discussão da Vila Naval com a discussão de como evitar as remoções em Santo Amaro, como Santo Amaro pode resistir a esse processo, e várias outras intervenções que a gente tem na região metropolitana, né? A gente teve a questão do loteamento São Francisco há um tempo atrás por conta do acesso à Copa, né? Do estádio da Copa, que removeu cerca de 200 famílias. Então tem várias questões que, somadas, elas impactam nessa questão do número de despejos que a gente tem tido. A gente pode considerar que há um certo retrocesso, uma vez que tem a lei da presez, né, que protege a posse da terra, que pode ser considerada, vamos dizer, uma luta dos anos 80, 90, né? Acho que havia uma expectativa que tinha uma garantia da posse da terra e agora teria que se lutar numa outra fase, que seria a urbanização dessas áreas. Mas parece que seria isso, a gente pode considerar que há um retrocesso, porque as áreas, assim, a gente volta a ter ocorrências de necessidade de luta pela posse da terra. Como é que você avalia isso, Paulo André? Bem, nós avaliamos primeiramente que isso ocorre pela omissão, né? Pela inércia do poder público, no sentido de dar uma solução. E por também o poder público não ter a coragem de usar os instrumentos, como o plano diretor, o estatuto da cidade, né? Que ele reforça, o presez, ele foi pioneiro nesse aspecto da garantia, né? Do solo. Agora é preciso que a gente vá além disso. Então é preciso que a questão da regularização fundiária ela esteja como uma pauta do dia do poder público e que possa de fato garantir que não ocorra no Brasil, e em especial aqui em Pernambuco, a expulsão branca, que é o que a gente vê, né? Nos anos 80 houve uma política habitacional excludente, tirando as pessoas dos centros onde eram dotados de infraestrutura, de serviços. Então essa ainda permanece essa política por conta da questão da mercantilização da política habitacional hoje no Brasil. Socorro, como é que você Então, eu acho que é bem isso que Paulo falou, né? Tem uma questão de inércia, porque assim, transformar uma área em ZEIS é super importante e a lei traz mecanismos para proteger essas comunidades da especulação imobiliária, né? Da entrada, por exemplo, para construir grandes prédios e tal, a lei tem mecanismos para isso. Só que associada a transformar uma área em ZEIS, você teria que ter a regularização fundiária, a regularização urbanística, para que, de fato, essas pessoas tivessem a melhoria nas suas condições de vida. E a regularização fundiária evitasse, então, ações de reintegração de posse.
E essa política de regularização fundiária das que integram, né, uma política de habitação é uma das mais descuidadas, né? Não se investe, não se tem estrutura para essa regularização fundiária. Então a gente tem aqui no Recife, sim, comunidades que são ZEIs bastante ameaçadas, inclusive nesse momento que a gente vai iniciar a discussão do plano diretor, é importante destacar que a gente precisa manter essas áreas como ZEIs e precisa transformar novas áreas em ZEIs, porque a cidade cresceu, existem novas ocupações que precisam ser protegidas. Sobre essa questão do direito à cidade, né? O que é o direito à cidade? Porque a gente fala muito, ouve muito falar, seria bom explicar para o ouvinte o que é o direito à cidade. Então, o direito à cidade é um conceito que vem sendo discutido há bastante tempo e tem ganhado uma repercussão, inclusive internacional, no sentido de ser reconhecido por vários países. E aqui no Brasil a gente tem uma discussão pioneira. O direito à cidade parte de uma visão de que a cidade é um bem comum, um bem coletivo, um bem de todos, e por isso ela precisa ser respeitado como um direito coletivo. São vários direitos que integram esse direito à cidade e as populações, elas precisam ser respeitadas na sua forma de interagir com a cidade, na sua forma de ocupar a cidade, e aí é nesse sentido que a gente tem defendido cada vez mais que esse direito seja reconhecido e seja implementado. Paulo, como é que você avalia essa questão da participação no direito à cidade, na discussão sobre a cidade da população, em relação à população, às comunidades? Do ponto de vista da população, ela se dá na realidade da vida. Hoje são mais de 500 assentamentos só na cidade do Recife, nessa condição de estar irregular e com insegurança de posse. Por outro lado, isso tende-se a agravar por conta justamente da falta da utilização desses instrumentos. E para piorar, agora com a retirada de direitos, né, conquistados sociais de décadas, isso tende-se a agravar. Então, na verdade, há um movimento imenso, e Recife é um exemplo de resistência, né? A gente vê o COC, é um exemplo. A luta que houve contra a questão do movimento contra Mucambos, né, que era nesse intuito. Então, a resistência, a gente tem Santa Amaro, a gente tem diversas comunidades que ainda conseguem se manter nesses centros, mas com muita resistência. E aí é sempre sofrendo violação. A gente chegou a assistir a quebra da questão ali no Pina, das ex, para abrir com a concessão para um grupo econômico. E aí, em detrimento dos interesses daquela população, né, da vida daquelas pessoas que estão ali. Então, a população recifense, ela é um exemplo de resistência. A gente está vendo hoje a tentativa dessa questão do plano naval, né, da Vila Naval. Há uma resistência, as reuniões que ocorreram foram muito massivas e a população está se organizando e vai responder a isso. E vai responder ocupando as áreas ainda ociosas. Existe uma contradição muito grande. No Brasil, são 7 milhões de habitações, né, ou terrenos e propriedades sem cumprir a função social, e por outro lado você tem 7 milhões de pessoas sem moradia. Então isso é uma contradição muito grande, mas as pessoas estão resistindo, e isso a gente esperava que o poder público pudesse pelo menos mediar, mas realmente o poder público é tendencioso nisso. Ele é o próprio violador, né? Porque na verdade assim, seria o poder público a garantir esse direito à moradia, mas a gente tem visto que em várias intervenções ele acaba violando esse direito à moradia quando propõe, né, intervenções que retiram famílias pobres sem uma solução de moradia. Ou seja, a questão da moradia é tratada em segundo plano. Primeiro se pensa na obra pública, de abertura de viário e tal, e depois o que fazer com as famílias. Então, geralmente, a solução são as indenizações injustas. A questão humana sempre fica para depois, né? A questão econômica vem em primeiro lugar. O humano são as bombas de efeito moral, são as balas, são os despejos que são cometidos, verdadeiros crimes. A gente já viu em situações aí do Brasil afora haver morte pela falta, porque não é tratado, é como o Socorrinho colocou, o poder público, ao invés de ser o garantidor, né, que devia ser o guardião da Constituinte, porque está lá, artigo 5 da Constituição, moradia é um direito elementar, está na Constituição, não é uma coisa que a gente está criando. E, infelizmente, o que a gente assiste é que o poder público, a ordem da ação de despejo vem do juiz, mas quem executa
é o poder público, é o governo do estado, aqui exemplo, e aí não há uma mediação no sentido de contornar e construir uma alternativa, retirar da pior forma possível. Socorro, você faz parte, é dirigente da ONG Habitar para a Humanidade Brasil. Como é que funciona nesse diálogo pela questão do direito à terra? Então, a gente tem feito, né, junto com os movimentos e outras organizações, uma discussão sobre esse tema, porque, enfim, tratar da habitação de uma forma simplista não resolve. A gente viu aí, né, tem visto que os recursos investidos foram volumosos nessa política, mas sem enfrentar a questão da terra a gente não avança. Então a gente tem promovido discussões sobre essa questão e do ano passado para cá também um levantamento, porque a gente acha que para incidir numa questão tão importante como essa, é importante que a gente dê visibilidade. Então a gente tem, juntamente com os movimentos e outras organizações que assessoram essas comunidades, feito um levantamento desses casos de conflitos fundiários, para justamente provocar essa discussão com mais profundidade junto à justiça, aos governos. Então, eu trouxe até alguns números parciais aqui, porque sim, por favor. Esse levantamento ele vai estar num aplicativo, que a ideia é justamente que as próprias comunidades possam registrar para a gente ter isso bem visível. Então a gente fez tá consolidando informações ainda, e elas são muito preliminares, né? Primeiro porque a maioria desses conflitos são conflitos em comunidades que tiveram ocupação organizada por movimentos. Então a gente tem hoje cadastrado cerca de 65 conflitos, e a grande maioria aqui na região metropolitana. A gente sabe que é muito mais. E se vocês estão considerando Recife e região metropolitana? Isso, tem conflitos cadastrados também no interior, mas assim, a grande maioria, 60% está no Recife, né? Mais 20, 30 em outras cidades da região metropolitana. Então essa coisa da valorização do solo é um indicador, e quando a gente vê para onde estão essas comunidades, boa parte nas áreas centrais do Recife, nas áreas onde o valor da terra é maior. E essa relação também da pressão imobiliária em busca dessas terras, né? Ou seja, em áreas que existe um interesse econômico muito forte. Exatamente. Entrapuça é um exemplo, né? Claro, né? Tá ali no seio do bairro Nobre, né? De Boa Viagem, e é uma resistência imensa, né? Mas é uma tentativa constante de retirar. E isto vai se agravar. As ações de despejo vão se agravar, por quê? Porque, particularmente agora, com o ataque que está sofrendo o programa Minha Casa Minha Vida, que é onde atinge as famílias de baixa renda, vai aumentar o número de ocupações. E a gente não consegue vislumbrar um exemplo. Infelizmente, aqui no estado de Pernambuco, o Ministério das Cidades vai ter uma perca de 84%. Então, serão menos moradias, então o povo vai ter que morar na rua, vai ter que ocupar, então vai ter mais despejo. Por outro lado, a gente tem um ministro que está entregando habitação, mas da gestão passada, não tem novos né? contratos. Não tem novos contratos. A retirada desses 84% implica paralisação de obra, implica desemprego, e consequentemente essas pessoas não conseguindo buscar pelos programas Minha Casa Minha Vida, em particular também, tem o FA, inclusive o ministro ontem lançou uma nota graciosa, quando disse que 25 mil tinha feito uma seleção para atender 25 mil, mas na verdade é pelo FAR e não pelo FDS. E dessas 25 mil, muito pouco foi construído. Então, quer dizer, vai aumentar o número de despejo, e aí é preciso que haja uma força-tarefa do Poder Judiciário. É importante também colocar, porque fica essa luta das famílias com o poder econômico, com o gestor municipal estadual, mas e qual é o papel do Judiciário? Inclusive, nós vamos acionar a Procuradoria Federal, né, em relação ao direito do cidadão, porque também é um outro mecanismo que a gente precisa buscar para enfrentar essa situação. Então, os movimentos, junto com a sociedade civil organizada, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, tanto outros organismos, vão crescer nessa luta em todos os campos, no campo da ocupação, mas também no campo institucional. Paulo, quando você fala o financiamento pelo FAI e FDS, podia explicar para o ouvinte, por favor? Para situar o ouvinte quando você falou isso? Veja, o Minha Casa Minha Vida, ele tem duas linhas de atendimento ao programa. Ele tem a linha do FAR, que atende geralmente ao poder público, são também projetos que o empresariado apresenta com terreno, e aí para a faixa 1. E o FDS, ele é um programa
que tem que é o Fundo de Desenvolvimento Social, então ele tem uma característica de possibilitar um subsídio de quase 95%, então ele é justamente para aquela camada que hoje tem um maior déficit habitacional, que são aquelas pessoas que recebem, que tem um orçamento familiar menos de R$1.800. E tem a gestão é feita por entidades sem fins lucrativos. Então, assim, os movimentos fazem a gestão desses projetos, né? Organizações que estão mais próximas da população. Bom, estamos discutindo por que tantos despejos de comunidades na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute por que tantos despejos de comunidades, com a diretora da Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite, e com o dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Paulo André de Araújo. Socorro, está tendo o encontro, né, do Fórum de Urbanização, e como é que está funcionando e o ato que vocês vão realizar na sexta-feira? Exato, a gente está recebendo aqui em Recife o encontro nacional do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é uma articulação histórica de organizações, movimentos que defendem o direito à cidade. Esse encontro vai acontecer esse fim de semana e sempre tem um ato público, e a gente está chamando o ato justamente com esse tema, né, de não aos despejos, o ato pelo direito à cidade. Vai ser no dia 27, sexta-feira próxima, às 17 horas, na Praça do Diário. E aí a gente faz uma convocação geral a todo mundo que se incomoda com esse modelo de cidade que a gente tem e que quer defender essas comunidades ameaçadas. A gente vai ter a presença de pessoas representando organizações e movimentos de diversas partes do Brasil. Organizações daqui também estão bastante mobilizadas, movimentos. As comunidades vão estar presentes, a gente está fazendo uma mobilização também para que elas estejam presentes. Então é um ato realmente na defesa do direito à cidade. A gente precisa de um ato dessa natureza aqui em Recife para dar um basta nesses despejos e nessas ameaças. Paulo André, como é que o Movimento Nacional de Luta por Moradia participa desse fórum e dessa toda essa articulação? Bem, a gente participa o fórum está organizado em quase 23 estados da federação, Fórum Nacional de Reforma Urbana. Aqui a gente tem um fórum estadual e a gente participa no processo de construção, de proposição, e inclusive nesse evento a gente está mobilizando comunidades que são alvos de despejo, como a comunidade do Cajueiro, em Paulista, Construindo Sonhos, a comunidade que foi alvo de incêndio, Construindo Sonhos, a comunidade Lutador de Campo Grande, Entrapulso. Então essas comunidades vão estar participando desse evento, vão engrossar. Eu queria aproveitar também a oportunidade para convocar aquelas comunidades que estão aflitas, que estão hoje sem ter uma resposta, as pessoas que dormem hoje com a ação de reintegração de posse e não sabe se 5 horas da manhã vai acordar com um batalhão de choque. Então a gente está convocando essas reuniões para, junto com o Fórum Nacional da Reforma Urbana, com o FERO e com os movimentos sociais e populares, a gente poder unir esforços e buscar caminhos de forma coletiva para que a gente possa construir uma cidade mais justa e inclusiva. Vocês têm mais ou menos a quantidade de quantas famílias estão envolvidas nessa luta? Veja, esse levantamento parcial que a gente fez, né, a gente chega próximo de 70 mil pessoas, mas esse número, como eu digo, é subestimado, porque a gente não tem, por exemplo, dessas ocupações que são os ex, que foram ocupações mais espontâneas, tem uma série de conflitos, mini conflitos, né? Ameaças que são meio que invisíveis nessas zonas especiais e que a gente não tem isso contabilizado. 70 mil pessoas impactadas é um número grande, mas a gente acha que ainda está muito abaixo do que é realmente, né, pelo menos aqui na região metropolitana. A gente estava falando de ZEIS, né? Já falou várias vezes. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o ouvinte o que é ZEIS, para que o ouvinte entendesse exatamente o significado e a proteção que existe na lei, né, dessas comunidades. Então, ZEIS é Zona Especial de Interesse Social. É um instrumento que surgiu aqui em Recife e, enfim, ele é um instrumento de proteção a comunidades populares. Assim como a gente tem zonas de preservação de patrimônio histórico, zona de preservação de patrimônio ambiental, eu digo que ZEIS é uma zona de preservação de gente, de pessoas na cidade, de comunidades que precisam estar na cidade. Então, esse instrumento, ele ao ser implementado numa área,
ele garante que aquela área ela não vai ser passível de... Os lotes, ou seja, as casas não vão poder ser compradas e os lotes não vão poder ser remembrados, juntados para dar origem a prédios. Esse é o principal mecanismo, né? Então, se a gente, por exemplo, não tivesse Brasília Teimosa como um AZEIS, certamente aquela área estaria cheia de prédios, né? Porque é uma comunidade à beira-mar e a gente sabe o quanto ela sofre pressão. Esse mecanismo de não poder juntar os lotes, ou seja, torna essas áreas pouco atrativas para o mercado, né? Pode até existir uma compra informal e tal, mas formalmente não se pode apresentar projetos para essas áreas, projetos de prédios e empreendimentos maiores, e esse é uma proteção super importante. Não importa se essa área já está urbanizada, se está regularizada, essa ferramenta de proteção de pessoas mais pobres na cidade, ela precisa continuar existindo. No Recife, são quantas áreas de ZEIS, vocês têm ideia? Hoje tem em torno de 70, né? Algumas foram transformadas são ZEIS tipo 2, né? Que é uma possibilidade que o plano diretor traz de transformação de áreas para construção de habitacional, novas moradias. Mas a grande maioria são áreas ocupadas historicamente que tem esse título. Mas a gente tem um número muito maior de comunidades, que eu não saberia dizer hoje, comunidades solicitando transformação em ZEIS. E essa é uma questão que a gente precisa encarar aqui em Recife. A prefeitura precisa dar retorno, avaliar essas comunidades, essas áreas de acordo com a lei do Preseis e transformar, porque essas famílias também precisam de proteção. Paulo André, e essas ZEIS, elas têm sido respeitadas ou também estão sofrendo ameaça? Sofrem ameaça, mas há um movimento organizado aos representantes da Comum, os representantes do Fórum do Preseis, os representantes que estão dentro desse espaço que é do segmento popular, são lideranças que conseguiram ao longo do tempo se capacitar, tiveram apoio imprescindível das ONGs, Habitat, o Centro José de Castro, a FASE, que contribuíram no sentido dessas pessoas se empoderarem desses instrumentos, né, no sentido de conseguir garantir. E há uma articulação, essas lideranças, esse movimento, ele é articulado, inclusive o Movimento Nacional de Luta pela Moradia também tem um assento no Preseis, é um outro companheiro nosso que está lá nos representando. Então há toda essa interação, eles estão ajudando a construir aqui, o que a gente está sediando no Fórum Nacional. Exato. E eles vão estar presentes no ato, né? Sexta-feira passada, inclusive, teve a reunião do segmento popular do Preseis, onde as lideranças todas se reúnem e a gente mobilizou para o ato e eles vão garantir uma presença importante dessas ZEIS. Inclusive, é importante dizer que a gente participou de umas escuta que foi tratada em relação ao plano de habitação em uma cidade como Recife, que há 6 anos que a gente não escuta falar também em um novo projeto de habitação para famílias. A gente tem hoje um número imenso de famílias que estão no auxílio moradia, esse auxílio moradia mísero de R$200, e você não consegue avançar. Então, a gente pôde participar, a gente pôde ver inclusive a atuação das lideranças do Preseis, do Fórum, nessas escutas, no sentido de colocar de que forma é que ia se discutir um plano de habitação se já tem tanta coisa acumulada, né, tanta coisa produzida nas conferências. Então, por que não pegar e aplicar ou talvez atualizar alguma coisa? Mas uma outra questão também, assim, há uma iniciativa, inclusive no dia 27, porque a gente também está buscando todos os caminhos que são possíveis. A gente está organizando o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, uma audiência pública. Estamos convocando, já existem 5 parlamentares, deputados federais que estarão presentes nessa audiência. A gente está, inclusive, convocando a bancada federal. É importante que o prefeito Geraldo Júlio, que o governador Paulo Câmara também incorpore, que a gente vai ter uma conversa em relação a essa questão do orçamento zero para habitação, para que os deputados federais possam apresentar emenda parlamentar no orçamento para a questão do Minha Casa Minha Vida, que isso também é uma forma da gente estar ajudando. E aí essas lideranças também estão ajudando a construir, vai ser no edifício católico, no próximo dia 27, sexta-feira, na sexta-feira, de 14 horas às 16h30, porque logo em seguida a gente vai incorporar esse grande ato que vai ser, né, o direito à cidade. Vejam, existe a lei dos 12 bairros, né, que limita
a quantidade de prédios, ou acho que o número de andares, vocês podem explicar melhor. Como é que essa lei de 12 bairros pode ser analisada nesse contexto aí de outras áreas estarem sendo buscadas pela pressão imobiliária? Então, essa lei, ela justamente, ela dá um freio nessa questão porque Recife não tem, a gente discutia na última revisão do plano diretor, Recife não tem limite, é um potencial construtivo tão alto que tem no plano diretor que se constrói esses prédios imensos que a gente tem, e aí isso incomodou parte da população daqueles bairros e, enfim, gerou essa discussão sobre a lei dos 12 bairros. O ideal seria que a gente tivesse uma lei parecida ou incorporasse algo nesse sentido no plano diretor para outras áreas da cidade, né? A gente tem Boa Viagem, uma área super saturada e ainda com muitos projetos aprovados. Na época que a gente discutiu o plano diretor passado, Paulo lembra, a gente queria reduzir o potencial construtivo, a possibilidade de construir tanto naquela zona de Boa Viagem. Isso foi uma discussão imensa. A gente chegou a propor e aprovar em conferência e tudo mais. Na Câmara mudou, foi tudo, né, com a pressão que o mercado imobiliário fez. Esse tipo de lei, assim como a lei do Presês, ele reduz, né, essa atração do mercado em relação a determinadas áreas das cidades. E a gente tem aqui em Recife uma saturação de várias áreas e a gente vê isso, por exemplo, refletido nas infraestruturas da cidade, né? Saneamento mal resolvido, a própria mobilidade, a quantidade de carros em algumas áreas. Por mais que se faça obra de abrir via mangue e tudo mais, que não é o ideal, né, você está estimulando a presença do carro a partir quando a gente deveria estar controlando o adensamento da cidade. Paulo André, como é que você vê essa questão da lei do 12 bairros nesse contexto aí do uso da cidade, do solo? Como o Socorro bem colocou, tudo isso foi jogado de água abaixo quando a gente construiu de forma muito participativa o plano diretor e houve uma decisão da gestão passada no sentido de desconstruir tudo o que foi feito de forma coletiva. Todos esses instrumentos que estão dentro do Estatuto da Cidade que a gente trouxe para o plano diretor e as experiências que o Brasil tem, exitosas, foram sucumbidas pelo interesse econômico na Câmara de Vereadores. É importante que a população, além de exercer o direito ao voto, tem que exercer o direito a fiscalizar e cobrar os parlamentares posicionamento, porque os parlamentares, na verdade, na calada da noite, criaram outro plano diretor, aprovaram, a prefeitura fez um substitutivo e os vereadores aprovaram justamente o que foi na contramão disso, sem vislumbrar que a gente precisa ter, nós não somos contra o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não pode ocorrer em detrimento aos interesses da qualidade de vida de uma população toda. A gente vai transformar o Recife, um exemplo em São Paulo, aquela questão do Minhocão, que tem ali aquele sobrelevado e toda aquela situação subhumana de vida. Então é preciso que a gente enxergue a cidade numa perspectiva de crescimento, de geração, de renda, de trabalho, mas também de qualidade, porque a gente tem que pensar a cidade não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. Então, os gestores também devam ter e os legisladores também precisam ter essa visão. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer a Paulo André de Araújo, dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, e Socorro Leite, diretora da Habitat para a Humanidade Brasil, e lembrar que então o ato vai ser, né, pelo direito à cidade, não aos despejos, na sexta-feira, depois de amanhã, às 5 da tarde, na Praça do Diário. Exato. A gente que agradece a oportunidade e estamos à disposição. Bom, notícias da redação, Nath Cruz, pode ler? O defensor público e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, Henrique da Fonte, juntamente com a estagiária Anilei, do mesmo núcleo, irão ministrar amanhã um curso sobre as ações de retificação de nome e de gênero. O evento será na Faculdade de Direito do Recife, terá início às 18h30. Ok, obrigada, Nath. Amanhã, o Instituto Futuro da Universidade Federal de Pernambuco realiza a palestra O Futuro da Ciência, Pesquisa Científica e Responsabilidade Social.
Os palestrantes são a biofísica Janaína de Miranda, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do CPCAM, o engenheiro Rui de Queiroz, professor da UFPE, que pesquisa relações da ciência com a computação, da ciência da computação com ética, e o historiador Alexandro Silva, professor da UFPE, que estuda políticas para a cultura e relações entre pesquisa e ética. O debatedor será o presidente da FACEP, Dr. Abraham Sixo. O evento é aberto ao público e faz parte do programa Prospecta Recife do Instituto Futuro da UFPE. A palestra será amanhã às 4h30 no auditório 3 da Biblioteca Central no Recife. E hoje a Câmara dos Deputados vota a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por formação de quadrilha e obstrução de justiça, juntamente com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. O relatório já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na semana passada e será analisado pelos 513 deputados da Casa. São necessários pelo menos 2/3 dos votos, o equivalente a 342 votos, contra o texto para autorizar que a denúncia seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. E é o STF que fica, então, com a responsabilidade de abrir o processo. E ficamos por aqui. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Daniele Rocha e Ivana Festini. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Nath Cruz. Esta foi a edição do dia 25 de outubro de 2017. A gente volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir quem tem direito ao aborto no Brasil. Se perdeu o programa de hoje, ouça a reprise às 10 da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.